Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso E-mails Vendedores. Então, nesta videoaula a gente vai conversar um pouco de aparência dos e-mails, ou seja, a aparência em si do conteúdo, do texto que você vai enviar no seu e-mail. O prospecto já clicou no seu e-mail, já abriu o seu e-mail, então agora ele está tendo o primeiro contato com o seu conteúdo. E que forma deve aparecer esse conteúdo para que o seu lead goste do seu conteúdo, goste do seu material e clique, obviamente, nos seus links, que vai levar ao consumo desse conteúdo e também à venda do seu produto, que logicamente é isso que é o objetivo final, né? O clique comprador, que vai movimentar todo o nosso processo de vendas por e-mail. Então, começando para o nosso texto, o que a gente pode falar de texto? Que o nosso texto tem que ter uma aparência clean, ou de preferência mais próxima possível de uma aparência clean. Uma aparência clean seria mais ou menos isto aqui, ó, um e-mail em texto. Vamos fazer um teste que me visualizar melhor. Um e-mail em texto, ou começa em texto, e eu utilizo assim, desta forma, com texto, um link, um segundo link, um PS, links de compartilhamentos de redes sociais e uma imagem por fim. Se não tivesse essa imagem aqui, ele seria somente um texto, né? Mas você observa que a imagem fica lá no fim e ele praticamente aqui 80%, 90% é um e-mail de texto bem limpo, né? Você nota que ele não é um e-mail poluído. Então, o primeiro detalhe que a gente observa é que seja clean, que seja de fácil leitura. E outra coisa que a gente tem que observar é o tamanho do texto, se referindo à altura do texto. Mas por que o tamanho do texto referindo à altura? Por que acontece? Se o meu e-mail... Bom, aqui digamos assim que a caixa de e-mail é mais ou menos assim, né? Você abre o e-mail, você vai ver essa parte aqui. Você não está vendo lá para baixo, você vê mais ou menos isso aqui, né? Quando você abre o e-mail. Então, eu dou preferência de colocar pelo menos o primeiro e-mail, se possível os dois, nesse caso está aqui os dois, antes da dobra de página. A dobra de página é até onde você consegue visualizar o e-mail sem ter que rolar. Porque, incrivelmente, ainda tem muita gente que pergunta, mas tal coisa, daí a resposta está aqui no e-mail, na parte de baixo do e-mail. As pessoas não rolam. Então, é importante você ter os links em cima, antes da dobra de página, porque muita gente não rola os e-mails. Cerca de 20% a 30% das pessoas só olham o cabeçalho do e-mail até o meio, até a dobra. E não, se não for interessante, não vai rolar o seu e-mail até o final. Então é importante que, lembrando, a gente vai colocar o assunto, né, o pre-header, a primeira frase do e-mail, que cause uma instigação à pessoa abrir o e-mail e ler o seu e-mail. Aqui no caso ficou bem o PS aqui na dobra, né? E eu coloco sempre os links antes de ela ter que rolar para ver todo o e-mail. É importantíssimo você ter pelo menos um link antes da dobra de página. Falei de altura aqui, sim, uma página, link antes da dobra. Tamanho do texto referente à largura, 400 pixels. Por que eu tenho que ter um e-mail aqui, ó, referente à largura em 400 pixels? Por quê? Agora a gente vai pensar, será que o pessoal não lê? Porque fica mais fácil de ler se eu tiver um e-mail nesta largura, em 400 pixels. Vamos voltar aqui. Ó, ali ele é ampliado, aqui, ó, 400 pixels é essa medida aqui. Para que o usuário seja mais fácil ele ler o seu e-mail. Ele não vai ficar lendo aquele texto enorme, gigantesco, de 800 pixels. Não, ele vai ler assim, desta forma aqui. De cima para baixo, ele vai correr os olhos, vai parar no que é interessante e vai ler o que é interessante. Os tópicos que ele está interessante. Se tiver muito texto muito longo, ele não vai ler.
ele vai ler só o que tiver interessante. Se a linha for curta, ele vai ler até o final da linha. Agora, se for longa demais, ele vai ler a primeira linha, a segunda e não vai ler mais. Então, mantenha o seu e-mail sempre em 400 pixels. E outro fator mais importante, hoje muito acesso vem do mobile. Cerca de 25% a 30% dos acessos já estão sendo pelo celular e por tablet. E se no celular ele vier maior do que 400 pixels, o navegador do celular vai reduzir o texto para caber certinho no celular. E ele vai ficar com a letra bem pequenininha, então não vai ser possível ler no celular se o seu e-mail tiver mais do que 400 pixels. Ou então a pessoa vai ter que dar um zoom no celular e vai conseguir ler só a metade da linha e vai ter que ficar rolando lateralmente no celular, que é horrível, e não vai ler o seu e-mail. Então, se você colocar em 400 pixels, numa fonte do tamanho uns 15 pixels, ele vai ser possível ler no celular sem estar rolando lateralmente o seu e-mail. Então, mesmo no celular, a pessoa vai conseguir visualizar o seu e-mail. Certo? Então, vamos dando continuidade. Falei da largura dos pixels. Fonte, eu já adiantei que é o tamanho de 15 pixels. Isso aqui é uma questão de você fazer testes também. Você pode escolher a fonte. Eu prefiro muito usar Verdana ou Arial. Tá? Cor preta sempre. Nada de cor amarela, vermelho, preto, Verdana ou Arial. Porque são as fontes melhor visualizáveis em tela de computador. Então, a Verdana, que tem um espaçamento um pouquinho maior, ou Arial. Aí você fica a seu critério qual fonte você prefere. É bom você fazer alguns testes, pegar várias pessoas, né, do seu convívio familiar. Algumas pessoas têm algum problema de visão, então é interessante você trabalhar com uma fonte que seja assim de média para um pouquinho maior, para que o pessoal consiga visualizar tanto no celular, tanto para pessoas que têm baixa visão. Então eu prefiro utilizar Verdana Arial, cor preta, tamanho 15, tá? Largura 400 pixels e a página do seu e-mail, o texto no tamanho, no comprimento, na altura, que seja no máximo uma página, né? Lembrando sempre um link antes da dobra de página. Me perguntaram também sobre, mas e os e-mails em HTML? Olha, eu ainda recebo, muitas lojas ainda me mandam e-mails em HTML. E-mails, aquela imagem gigantesca, lindíssima, com várias fotos, Quando eles conseguem não cair na minha caixa de spam, eu recebo um daqueles e-mails com template belíssimo. Acredito que se tem uma lista de centenas de milhares de pessoas e consegue não cair no spam, ele vai ser até que bem clicado. Só que muito provavelmente ele vai cair na caixa de spam. Porque esses e-mails com templates gigantescos geralmente não passam do filtro de spam. Acaba indo sempre no spam. Então, HTML ainda não é muito recomendável. A não ser aquele HTML Lite, que é mais ou menos esse meu e-mail aqui, porque ele tem imagem, né, tem links. E ele é bem clean. Esse aqui, ele chega na sua caixa de e-mail tranquilamente, 99,9%. Esse e-mail chega na sua caixa de entrada. Então, o template ele tem mais cliques e tal, mas não compensa porque ele vai acabar na caixa de spam. Bom, indo agora para a utilização de imagens, né? Você nota sempre que o meu e-mail sempre tem uma imagem aqui no fundo, né? Aqui no nosso digníssimo Maico Oliveira, dando um depoimento nos meus cursos, e eu coloquei um link, como você acabou de ver, e um playzinho ali em cima, para indicar que é um vídeo. Por que eu coloquei imagens? Porque aumenta drasticamente a sua taxa de cliques, a utilização de imagens. E o que acontece? Estamos falando agora de tamanhos de imagens. Use um tamanho pequeno de imagem. Nada aqueles tamanhos gigantescos de imagens, porque vai acabar caindo no filtro de spam. Um tamanho pequeno e com link. Se por acaso a pessoa nunca recebeu um e-mail seu e tem e-mail no Gmail, muito provável que vai ficar um quadrado, a imagem não vai abrir. Então eu coloco no atributo alt da imagem,
eu coloco um link, né, para ver, imagens, né? A pessoa tem que habilitar. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que é isso. Clicar na imagem, eu boto assim, ó, para ver, exibir imagens. Se não abrir imagem, vai aparecer essa frase, exatamente aqui, para ver, exibir imagens. E a pessoa vai rolar o navegador e exibir a imagem, se ela quiser ver a imagem. Caso ela clicar aqui, ela vai para o link que eu determinei, né? Para o link aqui no caso dos depoimentos, que se trata de um depoimento do Michael Oliveira. Então, funciona dessa maneira. Não use imagens grandes para não cair em filtros de spam, imagens pequenas, já com link e com o atributo Alt também, caso a imagem não abra. Por que eu comecei a utilizar imagens? Eu estava testando o aumento de cliques do meu e-mail. Eu percebi que se eu usasse 2 links antes da dobra da página, eu aumentava a taxa de cliques. Eu percebi também que eu colocando uma imagem, as pessoas que não clicavam aqui, acabavam clicando na imagem. Então, a taxa de cliques dobrou por eu ter feito isso. E também, a pessoa que quer um contato comigo, eles vão direto nesses links das redes sociais, Facebook, YouTube e Google+. Então, utilizando desta forma 2 links aqui antes da dobra, usando uma imagem, eu consegui uma conversão do dobro da conversão inicial que eu tinha antes de fazer esse teste aqui. Daí eu continuei produzindo desta forma os meus e-mails. Foi a maneira mais eficiente que eu alcancei na taxa de cliques, utilizando imagens desta maneira. Outro fator que é muito engraçado, a gente fica na dúvida, será que é melhor a gente fazer um e-mail mais bonitinho, com template, ou qualquer e-mail sério, um e-mail feio? Olha, o melhor e-mail que existe é o e-mail que converte. É o e-mail que vai te dar resultado, aquele e-mail que vai ser clicável, que o seu lead vai consumir o seu conteúdo, que ele vai ver o seu conteúdo primeiramente grátis, e depois vai consumir o seu produto, vai comprar um Tripwire, e assim sucessivamente. Então o e-mail que converte vai ser o seu melhor e-mail. Esse e-mail aqui, esse meu não é um e-mail bonito, é um e-mail bastante simples, é texto e uma imagem no fundo. Eu não considero um e-mail bonito, mas é um e-mail que dá resultado. Então, importante sempre é o que te dá resultado, né? Por que ele é dessa forma? Para ser responsivo, para abrir em celular, para não ter nenhum problema de imagem. Também lembrando que se o e-mail tiver uma imagem grande, se a imagem for maior que isso aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai enquadrar a imagem no celular e vai reduzir a letra, ficar bem pequenininha. Então a imagem tem que ser pequena, certo? Você não pode colocar uma imagem grande que ele vai acertar a imagem que caiba no navegador do celular e o restante das letras vão ficar pequenas. Então imagem sempre pequena. E tablets é a mesma coisa, né? Claro, abre com mais facilidade que celular, mas também é limitado pelo tamanho da tela. Então, meus amigos, neste vídeo a gente fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.